Deus seja louvado. Pai, nós te damos graças pela vida do teu filho, pelas experiências que ele tem vivido com a palavra, com a oração, que tem chegado ao seu coração. O Senhor tem transformado a vida dele, o Senhor tem usado o seu caráter, o Senhor tem sido luz na sua existência diária. Ele compartilha conosco agora aquilo que significa viver uma vida transformada por Jesus. Ele é abençoado e assim permanecerá. Nós agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Que manhã gostosa, né? Que manhã proveitosa. Não existe um lugar melhor para a gente estar do que esse lugar. Mais vale um dia na casa do Senhor do que em outros lugares 1000 dias. Um dia vale por 1000. Não vale, né? Vale muito mais. Eu louvo a Deus. Estou me sentindo muito abençoado. Deus tem trabalhado no meu coração nesta manhã. E eu fico feliz porque na medida de que a gente trabalha, Deus também nos abençoa. Mas a vontade de estar aqui, privilégio, você tem que vir aqui à frente, né, e colocar no altar do Senhor. Eu gosto de contar para a minha igreja que uma vez eu falei para o meu pai, pai, por que o senhor vai todo o apelo? Ele falou, você tem alguma coisa para perder? Não tem nada. Ele falou, filho, se eu for para o apelo, eu só tenho a ganhar. Mas eu lembro, porque eu perguntei aquilo para ele. Eu costumo dizer que até uma fase da minha vida, eu sempre fui uma pessoa convertida. Mas eu era um homem segundo a lei. Eu era um homem segundo a lei. Eu não fazia porque Cristo, pela sua graça, me alcançou. Eu fazia porque estava na lei. Como aquele jovem que falou para o Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Ele fala como aquilo, como disse o pastor, como um judeu, que tem toda umas regras para ser cumprida, tem toda uma lei para ser cumprida, precisa ser lembrado disso todo dia. Por isso que ele anda com aquele instrumento que para nós brasileiros parece um rosário, para lembrar as leis que ele tem que cumprir. E Jesus fala para ele o que ele devia fazer. Ele falou, mas tudo isso eu faço. Ele falou, então tá, você acha que já está pronto? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele então naquela hora é impactado, porque Jesus pegou no ponto fraco dele. E assim é a nossa vida. Você se acha um crente, você se acha um servo, até o dia que Jesus pede o seu Isaac. E quando ele pede o seu Isaac, você não tem a disposição de Abraão, você não tem a amizade que Abraão tinha com o Senhor, e você se nega. E naquele ponto fraco você percebe que você não tem condições nenhuma em você de ofertar a salvação. Eu sempre fui muito zeloso com as coisas de Deus do mundo. Sempre gostei de fazer as coisas certas. Até o dia que o meu ponto fraco apareceu. E aí eu vi que eu não era nada. Eu não era nada. Que tudo aquilo que eu havia feito e tudo aquilo que eu me propus a fazer não adiantava de nada para o Senhor. E aí naquele dia então eu percebi que eu não passava de um vermezinho de Jacó, um povozinho de Israel. Você percebe que você não é nada quando você limpa o pó, quando você tem que limpar o pó da sua boca e você vê que você é comedor de terra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas lá na terra, eu lembro de ouvir a voz do Senhor, que dizia, porque eu, João Filho, o Senhor meu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Eu te fortaleço, eu te sustento
com a minha destra fiel. A gente precisa sentir a mão de Deus. A minha força está no Senhor. Você está aqui nesta manhã, você tem suas fraquezas. Ah, como tem. Só nós sabemos das nossas fraquezas. Ainda bem que Deus é um amigo fiel, né? Que Deus não conta as nossas confissões para as outras pessoas. E eu e você sabemos do que nós estamos falando. Você sabe quantas vezes você é deparado com o Espírito Santo do Senhor e a tua vontade é de deixar a obra do Senhor, porque você fala: mas eu tenho esse erro, eu tenho essa falha, eu tenho essa limitação, e eu não vou enumerar. Sabe por que eu não vou enumerar? Porque se eu enumerar, você, no seu equívoco, vai falar como jovem: então tudo isso eu deixei de fazer, e vai achar que é santo. O outro vai se sentir fraco e falar: nem isso eu consigo fazer, e vai desistir da fé. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que você abra o seu coração e saber que Deus não está usando a sua capacidade. A sua capacidade para Deus é nada. A sua capacidade para Deus é nada. Eu me lembro de uma vez que estava tudo muito bem do meu ministério pastoral. E eu me lembro de sentar num banco como você está sentado. E Deus falou: filho, está tudo bem no seu ministério? Eu falei: está tudo bem, Senhor. Ele falou: as coisas estão dando certo? Eu falei: sim, estão dando certo. Ele falou: mas você está cansado? Eu falei: um pouco cansado. Ele falou: isso porque você é jovem. Você está fazendo as coisas na força do teu braço. E quando fores velho? A palavra de Deus diz que na velhice darão os seus frutos. Na vida profissional nós nos aposentamos. Na vida física nós nos cansamos. Eu me lembro que apesar de eu estar subindo, eu sempre tive muita força. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma força e eu machuquei esse homem. Me lembro de uma outra vez que eu fui pegar uma peça e eu não aguentava com aquela peça, com o peso que ela tinha. E eu me deparei com as minhas forças indo embora. Porque é a força do homem, porque é a santidade do homem. Mas a palavra de Deus está escrito lá, na hora que você descer para almoçar, você vai ver lá: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém. Caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. É possível você, ainda que você seja o homem mais velho deste lugar, o Senhor pode usar a tua vida, e Ele pode fazer você dar muito fruto. Ainda que você seja o homem mais novo deste lugar, que você tenha pouquíssimas experiências, eu quero te dizer que o Senhor diz para você, como Ele disse para Jeremias: não digas não passo de uma criança, porque o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Com esses dois exemplos, eu estou dizendo para você: a tua força para Deus não vale nada. A tua fraqueza nas mãos de Deus pode derrubar um gigante. A sua fraqueza nas mãos de Deus pode abrir o mar vermelho. A sua fraqueza nas mãos de Deus pode fechar a boca do leão. A sua fraqueza nas mãos de Deus pode ressuscitar o morto. Você crê nisso? Eu posso ouvir glória a Deus com isso? Amados, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu fui retomar a minha vida, eu tive vergonha de muitas coisas, mas o Senhor falou: eu vou usar a tua fraqueza, porque agora você está pronto para ser usado por mim. E eu me converti à graça de Cristo. Como é bom ser convertido à graça de Cristo? Com Jesus o fardo é leve
e o jugo é suave. Diga comigo, fardo leve, jugo suave. Um dia, o nosso saudoso, muito saudoso, amigo, irmão, pastor, discipulador, nem vai foi reclamar para Deus que estava muito pesado. E por que Deus estava atribuindo aquele peso? Ele falou: nem vai, eu não atribuo um peso a ninguém. Ele falou: Senhor, mas eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. E Deus falou: uma dessas coisas que você está fazendo, eu pedi para você fazer. O que você está fazendo para Deus, meu irmão, Deus pediu para você fazer. Porque o segredo disso é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida como é feita nos céus. E se a vontade do Senhor for feita na sua vida, se você estiver no ministério certo, se você estiver no lugar certo, o fardo é leve e o jugo é suave. Se o ministério está pesado, algo está errado. Possivelmente você não esteja ouvindo a voz de Deus, você não esteja no lugar certo, na hora certa. Eu estava conversando com meu irmão agora, orando por ele, e ele falou: eu tenho certeza que Deus preparou essa manhã para eu estar aqui. E eu concordo com ele. Deus preparou esta manhã para você estar aqui. Deus queria que você estivesse neste lugar. Eu tenho certeza que Deus falou na primeira mensagem, na segunda mensagem, falou no teatro. E se Deus não falou com você, eu creio que Ele vai falar com você neste momento. Não porque há algo em mim para te oferecer, mas porque o poder de Deus está usando a minha vida em nome de Jesus. Amados, o livro de Jó é um livro muito citado por muita gente. Quem aqui nunca usou ou ouviu a expressão: isso é uma paciência de Jó? Quem aqui nunca ouviu falar de sofrimento? Quantas vezes você já ouviu a frase: Deus deu, Deus tomou para si, bendito seja o nome do Senhor? São frases do livro de Jó. Quem aqui nunca ouviu falar: Deus vai te restituir novo? São expressões do livro de Jó. Mas é interessante que Deus dá a dica no primeiro capítulo do livro de Jó, no primeiro versículo do livro de Jó. E eu estava preparando essa mensagem, e eu lembro que a primeira pregação que eu fiz para os homens lá de Londrina Norte foi esse texto. Aí eu falei: tomara que eles não façam como aquele homem, né? Que deu um senhor aqui no nosso meio, portanto, meio metodista, que ele é o autor dessa frase. Vamos ver se eu consigo por aqui, né? Eu lembro daquele cara, eu peguei o pastor Renan aqui, é o Renato. O Renato me mandou, falou: pastor, esse irmão te conhece. Aí ele mandou esse áudio dele, né? Essa voz você conhece. Se você já assistiu o filme, você conhece, é um irmão em Cristo, olha só. Lembra dessa versão brasileira, Herbert Richards? Aí, diz que o sujeito foi no cinema, chegou lá, ele ouviu essa frase e o leão fez aquele leão que tinha em volta do quadro. Eu falei: esse filme eu já assisti e foi embora. Mas era só a abertura de todos os filmes. E ele perdeu o filme, pagou e perdeu. Amados, às vezes a gente vai ler um texto bíblico e acha que aquele texto já falou com a gente, e a gente tem meio por cima. Olha, o Salmo 23, eu perdi a conta de quantas vezes eu li. Se eu pegar o Salmo 23 para ler hoje, Deus vai me ensinar. Porque com Deus é novidade todo dia. E olha o que diz então o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1. Diz assim: havia um homem
na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diga comigo: integridade, retidão, temência a Deus, desviar-se do mal. Eu já posso fechar a Bíblia e ir embora, você fica pensando nesse texto. Amados, esse texto prega-se ele se auto-prega. Ele é um texto que ele fala de qualidades de um homem. Eu estou assustado com o que o Espírito Santo faz, eu sempre me assusto. Eu falo na igreja, quando você falar que vai para a igreja, você já começa desde a hora que você sai de casa, ouvir o que Deus está fazendo. Porque eu não tinha noção qual que seria a sequência da pregação, e nenhum irmão, você lembra que ele falou quem vai pregar dos dois? E ele pôs o pastor Maurício. Eu falei: Deus, o que o senhor está querendo falar para esse povo? E eu achei interessante que nós não havíamos combinado com o teatro. E olha, o que o teatro está falando não é a proposta. Que Deus, quando formou o homem para ser seu amigo, Ele não queria que o pecado, Ele não queria que a inveja, Ele não queria que as práticas desse mundo, Ele não queria que a injustiça, Ele não queria que a preguiça, Ele não queria que a inimizade fizesse parte do coração humano. Mas o que Deus espera do homem é coragem, integridade, paciência, generosidade. Eu não pedi para ter essas palavras. E a proposta do texto bíblico é justamente essa: integridade, temência a Deus, retidão e desviar-se do mal. Na igreja central tinha um homem, alguns dos irmãos vão lembrar, chamado José Donadieiro. E o José Donadieiro um dia chegou a mim e disse assim: Pastor João Vitor, eu quero falar uma coisa com o senhor. Eu falei: fala, senhor José. Ele falou: quem que vive mais? Eu falei: a sua saúde. Ele falou: o senhor concorda que tem gente mais saudável que eu, que morreu mais novo que eu? Eu falei: senhor José, morreu mais velho que o senhor da minha turma, né? Era um senhor de bastante idade. Ele falou: muita gente mais nova morreu antes de mim. Então não é só quem tem saúde, tinha gente que tem saúde, e nós enterramos aqui. Ele falou: também não é o mais forte. E ele lembrou de uma pessoa bem mais forte que ele. Ele falou: pastor João Vitor, a pessoa que vive mais não é o mais saudável, não é o mais forte. A pessoa que vive mais aprende isso, é aquele que evita mais riscos. Eu fiquei pensando. Falei: senhor José, o senhor sabe que o senhor tem razão? Que bom a sabedoria. Irmãos, se nós soubéssemos usar, não é porque eu estou de barba branca, a minha barba branca não é idade, eu comprei uma tinta branca para passar, para ficar igual aos irmãos, né? Mas se a gente soubesse ouvir a cabeça branca. Eu me lembro de um dia, bispo Rosalino, do bispo Gioval falar para mim: João Vitor, você precisava ter a cabeça branca do teu lado. Quando a minha barba era castanha, meu cabelo era castanho. Pasmo, mas já foi assim. Ele falava: precisava ter um cabeça branca, pastor novo precisa ter um cabeça branca para se aconselhar. E é verdade. E o José falou aquela frase e eu fiquei pensando: olha o que fazia deste homem, uma das características que fez esse homem ser lembrado da Bíblia. Jó era um homem que se desviava do mal. E uma das características da sociedade de hoje, principalmente por causa dessa pecinha aqui, ela nos empurra para o mal. Irmão, mulher sem celulite não existe. Hoje a gente pode dizer, é IA, né? É inteligência artificial. Eles têm um negócio há muito tempo chamado Photoshop. E se ela existe e for uma mulher muito bonita, não sou eu, e não é você que
para escolher. Nós não nos desviamos do mal, nós estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Por causa dessa pecinha aqui, você vê o cara que comprou o carro novo e pôs o laço do carro, mas ele não conta para você que é financiado e que ele está arrebentado financeiramente. Por causa dessa pecinha aqui, você vê o cara comendo picanha, mas ele não posta o ovo frito, que ele está comendo 363 dias do ano. A picanha só foi 2 dias, e o segundo já é arrebentado. E picanha arrebentada é dura pro caramba. Por causa dessa pecinha aqui, nós temos inveja. Por causa dessa pecinha aqui, nós temos desejos sexuais. Por causa dessa pecinha aqui, nós temos frustrações de achar que todo mundo está conquistando e a gente não está. Nós não estamos nos desviando do mal, amado. E a gente precisa desviar do mal. Não é achar força porque eu achava que eu tinha força em mim. Eu preciso ter em mente que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu não olho para a igreja, amados, principalmente depois da fase que eu passei. Eu não olho para a igreja achando que você é santo. Você também não é pecador, porque pecador é quem vive de pecado. E eu não vivo de pecado, eu vivo da graça. Eu vivo da santificação do Senhor. Como bem disse o pastor Renan, citando Wesley, a santificação ela vai tirando o pecado, o mundo de dentro de mim. Ela vai tirando o maligno, porque o mundo jaz no maligno. Então apresenta-se para Deus todos os dias, para que Ele possa santificar, porque santo só existe o Senhor, e Ele pode santificar a sua vida. Eu sei que eu estou na frente de homens que têm fraquezas, eu sei que eu estou na frente de homens que têm as suas limitações, que têm os seus pecados a serem vencidos, que têm as suas angústias, que têm as suas dores, que têm os seus horrores para serem vencidos. Mas eu sei que eu estou na presença de um Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim, e Ele pode me justificar. Então o Senhor não conta com a tua perfeição, Ele conta com a tua vontade de querer santificar-se. Me dá alegria de pregar para você, porque você está aqui. Se você está aqui, você está com alguma vontade, e a vontade que você tem é de servir a Deus com integridade, como a Jó. Você está querendo ser um homem reto, mas a natureza humana te força a fazer coisas que não te agradam. E eu fiquei pensando, por último, eu estava já quase encerrando essa mensagem no preparo dela, e depois eu fui falar o seguinte: falar sobre integridade, falar sobre retidão e falar sobre temer a Deus é uma coisa, mas o que não é integridade? A hipocrisia não é integridade. E o que é hipocrisia? É fingir ser algo que não é. É ter uma fachada de moralidade enquanto se pratica o oposto. Eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã. Para Deus você não precisa, você nem pode, mas eu estou dizendo, não precisa disfarçar. Fala para Deus quem você é. Jacó lutou com Deus. Ele lutou com Deus e ele teve que revelar quem ele era. O Senhor mudou o nome dele de enganador para príncipe do Senhor. O Senhor pode mudar a tua vida. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode mudar como as pessoas te conhecem. Amados, é horrível experimentar o que a gente pode ser sem a presença de Deus. Eu descobri quem eu sou sem Jesus, amados. Não queira descobrir quem eu sou sem Jesus. Não queira descobrir do que eu sou capaz de fazer sem Jesus. Os filhos da ira são terríveis. Eu olho para o pastor Maurício dando testemunho dele, olho para ele, não dá para acreditar, mas pode acreditar que
de uma pessoa que está sem a presença de Deus na vida dele. Ele não tem integridade, ele tem hipocrisia. A gente finge ser algo que a gente não é. E para Jesus eu não preciso fingir. O Senhor Jesus está dizendo hoje: filho meu, dá no teu coração. O Senhor está dizendo: eu é que sei de pensamento, tenha a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bênção, para te dar o fim que você deseja. Alguém aqui deseja terminar mal na vida? Eu creio que não. Eu imagino que você deseja ter um fim feliz. A frase que está sendo usada mais hoje é legado, né? Tem gente que usa e é uma palavra muito forte. Dá uma estudada sobre o que é legado. É muito forte. Eu imagino que se você entender o que é legado, você quererá deixar um legado. E um legado de um homem íntegro. O legado de filhos que vão lembrar quem é você pelas suas qualidades e não pelos seus erros. E é possível isso. Jesus pode mudar tanto a tua história que o seu legado pode ser mudado também. Eu fui filho de um alcoólatra, eu fui filho de um homem promíscuo, eu fui filho de um homem que gastava o seu dinheiro no bar e não levava para dentro de casa. Eu fui filho de um homem que, ao invés de trazer o salário para casa, ele trouxe uma pedra e jogou dentro da frigideira, e o único ovo que tinha para eu e minhas irmãs comer estragou-se naquela pedra que caiu dentro do ovo. E até hoje eu tenho a imagem da minha mãe chorando. Mas hoje não vai mais, porque o meu pai, quando morreu no ano de 2006, morreu um homem íntegro, servindo ao Senhor. Eu não vou mais para Nesta manhã, a boa notícia é: não importa o que você fez até agora, você pode entrar para a história. Você pode entrar para a história. A tua vida pode não ficar marcada na Bíblia, porque o cânon bíblico já fechou. Mas a tua vida pode ficar marcada na vida de alguém. Se ela ficar marcada na vida dos teus filhos, da tua esposa, está ótimo. Diz que tinha 3 amigos conversando. Rapaz, o que você quer que escreve na tua lápide quando você morrer? Ou o que você gostaria de ouvir na beira do teu caixão? Ele falou: se eu pudesse ouvir, eu gostaria de falar assim: como ele foi trabalhador. O outro falou assim: que eles acham como ele era bonzinho, né? Lembra disso? Lembra daquela alegria? O outro falou, ficou quieto olhando para os dois e falou: eu sei. Eu falei: eu queria ouvir dizer assim: ele está se mexendo. Às vezes a gente tem vontade de nem morrer. Não é nem porque você tem medo da morte. Você tem medo de morrer nessa condição que você está. E as pessoas lembrando que você é até o dia de hoje. Mas hoje Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Jesus está escrevendo na minha, amados. Como tem sido ótimo pastorear. Como tem sido maravilhoso servir a Deus. Como é bom Deus restaurar a alegria de servir a Ele. Eu posso te dizer, não vale a pena servir no mundo. É muito bom servir a Jesus. E se você se sente traído na igreja, você não sabe do que o mundo pode fazer com você. Se você se sente um lixo na igreja, você não sabe o que o mundo pode fazer com você. Seres humanos são seres humanos e nada menos e nada mais do que isso. Seres humanos são seres humanos aonde quer que eles estejam. E a maldade habita no coração humano. Lembra que na igreja são lugares de pessoas doentes. É só olhar para você. Eu estava dentro da igreja, possivelmente indo para o inferno, porque eu não era convertido segundo a graça. Mas Deus está restaurando em minha vida a integridade, a retidão, a sinceridade e a temência a Deus. É dia a cada dia. Como diz o cântico, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até chegar a ser dia perfeito. Um dia perfeito na presença de Deus. É só lá. Até lá
nós somos santos, lutando para não pecar e acreditando que a graça vai me restaurar a cada momento. O que não é integridade é duplicidade. Ter duas caras, agir de uma forma diferente, dependendo da situação onde eu estou. Se eu estou numa festa do mundo, eu sou mundano. Se eu estou numa festa da igreja, eu sou crente. Se eu estou numa festa de espírito, eu vou ser espírita. Não há duplicidade, porque aquele que é íntegro é a mesma pessoa sempre. E a coisa mais linda que mostra que Jó era um homem íntegro, que apesar das suas dores, ele não abriu mão da sua crença no Senhor. Teve um momento da sua vida que ele entristeceu muito, mas o Senhor restaurou. E ele passou a conhecer a Deus, agora de andar com o Senhor. Amados, a palavra de Deus diz que retidão não é retidão, é injustiça. Agir de forma parcial, favorecendo alguns e algumas coisas, em detrimento. Detrimento é prejuízo, em detrimento a outras coisas. Retidão não é retidão, é imoralidade. Violar princípios éticos e morais. Nós precisamos que Deus coloque retidão em nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O pastor Renan disse para você buscar e ler a palavra todos os dias. É a palavra de Deus que colocará retidão na sua vida. Agora, o que não é temor a Deus? Medo paralisante. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não posso ficar paralisado por esse medo de servir a Deus. Coloque o seu medo nas mãos de Deus. Eu não estou falando para você viver em pecado e servir a Deus. Eu estou dizendo, coloque as suas fraquezas na mão de Deus e Ele vai te usar. Eu sou a prova viva disso. E o Senhor vai nos transformando e vai nos renovando. Eu não estou acabado, eu estou em construção. Você não vê, mas aqui tem uma placa bem grande escrita crente em construção. Fanatismo também não é temor a Deus. Fanatismo não é temor a Deus. Não adianta radicalismo na igreja. Jesus Cristo foi chamado de glutão, de beberrão e amigo dos pecadores. Jesus Cristo foi uma das pessoas que mais tiveram equívocos a respeito desta pessoa. Amados, indiferença, ignorar a presença de Deus. Não ignore, se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Não endureça os vossos corações. Eu costumo dizer, dura cerviz na Bíblia é dura cervical. É a pessoa que não se curva. E eu falei para você do meu pai, quando eu disse para ele, porque ele ia, sabe por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque eu tinha medo de ir à frente. Eu não tenho medo de se a pessoa, o pastor fizer uma pergunta, eu achar que eu vou à frente. Eu vou à frente. Eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Sabe por quê? Eu não quero viver agradando pessoas, eu quero agradar o meu Deus. Eu quero que as minhas atitudes agradem ao Senhor. Esses tempos, há pouco tempo atrás, eu orei e falei, Deus, eu quero colocar a minha reputação nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero colocar a minha reputação nas tuas mãos. E eu sacrifico a minha reputação no altar do Senhor. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim enquanto eu estou servindo a Deus. Servindo, fazendo a vontade do meu Pai. Jesus Cristo foi tão incompreendido que ele foi levado à cruz do Calvário. Não sou maior que o meu Senhor. Apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A outra tradução diz um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Nesta manhã eu quero convidar você a começar a se desviar do mal, como fruto do teu amor, temor e respeito a Deus. Não brinque com o perigo, não brinque com Satanás. Eu lembro da minha avó, quando a gente pegava uma faca e fazia assim,
Ela fala, não tenta que a faca entra. Já ouviu essa frase? Não tenta que a faca entra. Não brinca com coisa séria. Não brinque. Comece a se desviar do mal. Se a tua fraqueza é dinheiro, comece a se desviar dessas coisas. Se a tua fraqueza, eu não quero, como disse, eu não quero ficar citando, porque cada um sabe. Olha para a tua fraqueza hoje e fala, Deus, segura na minha mão. Segura a mesma mão que levantou o pastor João Vitor, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temos que eu te ajudo, que essa mesma mão te levante. Como diz aquela canção, estende a mão e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. Se quiseres muitas bênçãos, podes hoje fluir. Estende a mão e toque em Cristo. Será que os irmãos lembram dessa canção? Ela diz assim: estende a mão e toque em Cristo, que Ele está hoje aqui. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Tem uma outra canção que eu estava lembrando aqui, ela é muito linda. Ela é o hino 180 do Inário Cristão. Ela diz assim: quero ser um vaso de bênçãos, se um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me isso ao meu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Que linda essa canção, né? Aleluia! Fala para o Senhor que você faz tão mal. Hoje eu sei que você tem fraquezas, eu sei que você tem limitações, mas eu quero te chamar para vir à frente. Quero falar para você, coloca no altar assim, como Abraão pôs Isaac. Coloca no altar a tua fraqueza. Fala: Deus, eu quero colocar a minha promiscuidade. Senhor, eu quero colocar a minha agressividade. Senhor, eu quero colocar, Senhor, a minha mentira. Deus, eu quero colocar, irmãos, não pense que os outros vão pensar de você. O Senhor pode te ver duro espiritualmente, porque Ele te ama e Ele quer te abençoar. O Senhor quer lavar todo o teu ser. O Senhor quer lavar. Eu estou aqui pregando e estou me lembrando de tantas canções. Inunda meu ser, inunda meu ser. Santo Espírito, inunda meu ser. Com ondas de amor, ó, vem sobre mim. Santo Espírito, inunda meu ser. Deixa o Senhor te inundar. Talvez a sua vida não uma fraqueza tão pequenina que Deus não deva saber, e não uma fraqueza tão grande que Deus não possa perdoar. Ainda que seja o último dia das nossas vidas, Ele pode perdoar. É o mesmo Jesus que perdoou o ladrão na cruz do Calvário. E é no momento em que você abrir a sua vida para o Senhor, essas coisas acontecerão na sua vida. O Senhor te encherá de fé. Os discípulos oraram: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele colocará coragem em você. Ele fará de você um homem íntegro. Ele fará de você um homem paciente, um homem generoso. O Senhor pode mudar a tua história. Hoje você tem dois caminhos: ou você se torna amigo de Deus, e o Senhor diz que quem comigo não ajuda espalha. Ou você coloca a tua fraqueza na presença do Senhor e seja liberto em nome de Jesus. E aí você será lembrado como Jó. Ou você
pode viver de inimigos do Senhor. E eu não sou responsável pelo que pode ser a tua vida. Eu estou aqui para dizer que eu era um pobre e perdido pecador, mas o Senhor me encontrou em Cristo. Mesmo eu tendo esnobado tudo que Deus já havia entregue na minha vida, o Senhor me restaurou. Eu posso te dizer que na parábola da dracma perdida tem 3 parábolas. Uma é da dracma, a outra é da ovelha, a outra é do filho pródigo. A dracma está perdida, não sabe que está perdida, precisa ser encontrada porque não sabe voltar para o lugar. Então ela é colocada no lugar. A ovelha perdida está perdida e sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Então precisa ser pego aquela ovelha que sabe que está perdida e pôr no lugar. Mas ela também é o filho pródigo. Ele sabe que está perdido, sabe o caminho de volta e precisa tomar uma decisão de voltar. Amados, o caminho de volta está aberto e o Senhor pode restaurar a sua vida e escrever uma nova história. Só que se você vier, você vai falar assim: Senhor, eu quero ser teu servo. O negativo, vou pôr um anel no teu dedo, vou pôr sandália nos teus pés e vou fazer um banquete. É assim que o Senhor recebe o pecador arrependido. Nesta manhã, o Senhor está te chamando para o altar. Em nome de Jesus, vem para o altar, cantando. Faze-me vasos de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu.